Olá, vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. Deixa eu ver se está aqui ok. Deixa eu ver se fica melhor assim. Bom, acho que tá. Esperar um pouquinho algumas pessoas chegarem. Boa noite. Vamos ver. Hey, Dr. Regis. Essa situação aqui é muito engraçada. Vamos lá. Bom, André. Bom, vamos lá. Vamos começar então. Eu acho que já dá, né? Porque já tem um pouco de gente aí. Boa tarde, Rojas. André. É muito engraçado estabelecer um diálogo sem ver as pessoas e se vendo, né? Eu já falei sobre isso. E além de tudo, ainda fico vendo um monte de gente entrando com mensagenzinhas, então é estranho. Mas a gente vai se acostumando. Eu queria pegar primeiro falando um pouquinho de uma coisa que me perguntaram. Um minutinho, só que eu vou ligar uma luz aqui para depois a gente poder ver o livro. Aí, pronto. Como eu vou mostrar um livro, eu precisei montar uma traquitana aqui com luz. Semana passada, na quarta-feira passada, quando eu fiz a apresentação, algumas pessoas escreveram, depois eu olhei com calma, algumas pessoas escreveram querendo que eu falasse no Zoom, né, no aplicativo Zoom, porque assim as pessoas poderiam me ver e eu poderia ver as pessoas. Mas aí isso me chamou a atenção, eu refleti um pouquinho sobre isso e eu acho que a questão fundamental é a seguinte: isso aqui não é para ser um curso, uma palestra organizada, com um pensamento organizado, com uma sequência muito bem elaborada e pensada para vocês. Isso aqui é mais um campo de troca, de bate-papo. E eu acho que eu vou seguir comecei a seguir um pouco o que o Sérgio Fingerman, meu amigo, e que faz lives todo dia às 9 horas da noite, acho que vocês têm que ver. Ele fala, tem que trabalhar com um improviso, tem que deixar os temas e as situações aparecerem para você ir conversando e você ser o mais natural possível. Se a gente vai para uma ferramenta que nem a Zoom, isso vira uma palestra, isso vira uma discussão que tem que ter um início, meio e fim, que tem que ser organizada, elaborado no pensamento, na sequência, e não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu já dou muita aula por essas ferramentas, eu tenho 4 grupos de estudo e eu não consigo e não quero ter mais uma plataforma para fazer esse tipo de coisa. Então, a ideia é que a gente tenha essa informalidade, que eu posso errar porque eu fiz uma traquitana errada, apertei o botão errado, que as coisas aconteçam de uma forma muito mais tranquila e leve. Eu vou continuar falando um pouco da minha forma de pensamento e do como é que eu enxergo a fotografia, e sem um discurso acadêmico, teórico, porque não é o que eu sou, e eu vou sempre me pautar, pelo menos nessas primeiras, no Manuel de Barros, no poeta, porque para mim a literatura e a poesia, a literatura e a fotografia são coisas muito mais próximas do que a fotografia por exemplo, da pintura ou de outros suportes visuais. E eu vou explicar um pouquinho depois, um pouquinho mais para frente sobre isso. Então eu vou começar nosso bate-papo aqui, lendo um pequeno poema aqui do Manuel de Barros, até porque também, né, nesse momento que a gente está vivendo, né, com um tal nível de tensão e desgosto por um monte de coisa que acontece, ouvir o Manuel de Barros, ler o Manuel de Barros é quase como uma bênção a gente ter tido um artista que escreveu e falou coisas tão profundas com tanta leveza. Então aqui num poema ele fala o seguinte: o rio que fazia uma volta atrás de nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa, era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Eu acho que é um pouco essa relação que ele coloca entre o que é a realidade dada,
que o rio que corre atrás da casa é uma enseada e a cobra de vidro que corre atrás da casa, que é um pouco aquele mundo mágico, um mundo que eu estava falando de um acontecimento, né, em que você consegue extrapolar a realidade que você vê e chegar num campo seu sensível e do outro que estabeleça uma conexão que não tem muito, nada a ver com o que é o objetivo e prático, né? Como o Manuel de Barros também fala, num outro lugar, num filme que ele... O único filme que fizeram sobre a vida dele, que é só... como é o nome correto? Só 10% é mentira. Tem no YouTube o filme inteiro, vale a pena vocês verem. Aliás, é um excelente programa para hoje à noite, para todo mundo ir dormir leve, é ver esse filme. E então, o que acontece? Eu acho que a poesia, no caso do Manuel de Barros, como de todos os outros poetas, e a fotografia tem essa relação, ela tem essa função de tornar as coisas maiores do que elas são de verdade para nós, né? Como experiência, do meu ponto de vista, claro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você lê um Manuel de Barros, quando você lê um poeta, quando você lê... ou mesmo que seja uma literatura... Qual filme, Gabriel? Desculpa, essas mensagens... Só 10% é mentira, do Manuel de Barros. Entra no YouTube que tem. Ele completo. Mas voltando. Quando você lê... Uma literatura, não precisa nem ser poesia no sentido absoluto do que a palavra representa, mas quando você lê uma boa literatura... Toda a imagem que é criada, ela não está na poesia, ela está dentro de nós. Como a gente lê aquilo e como aqueles personagens ou aquelas situações são criadas dentro de nós, coloca a literatura numa posição de uma forma de expressão que é o posicionamento de exigir do leitor, exigir do espectador essa ação criativa, essa ação em que você mergulha e cria representações do que é aquilo, o que é aquele personagem que foi, como é que é o personagem de uma certa história, como é que é uma paisagem, como é que é um acontecimento, o cheiro de uma folha, o cheiro de uma mulher, o cheiro de alguma comida, tudo isso está dentro de nós, não está na escrita. A escrita ela é o caminho para chegar em algum lugar, né? Ela é por onde a gente amplia a nossa percepção das coisas. E para mim, o que me interessa na fotografia também é muito isso, essas experiências que a gente tem com as imagens estáticas, não estou falando do cinema, estou falando especificamente da imagem estática, que é a capacidade de exigir de nós, leitores, uma posição criativa, uma posição de entrega para aquele trabalho e para fazer uma interpretação daquele trabalho, né? Então, quando você vê uma exposição de fotografia, ou melhor, quando vamos falar daquela mídia que me interessa muito mais, que é a mídia que é o do livro, que é o espaço físico, que eu acho onde a fotografia se faz de uma maneira muito particular. Quando você abre um livro, você tem várias formas de construir um livro de fotografia. Você tem um livro que são grupos de fotografias, um livro que são séries e um livro que constituem sequências narrativas, né? Então tem vários caminhos diferentes. A moda hoje é muito falar de sequência narrativa, de narrativa, mas não é a única forma de usar fotografia dentro de um livro. Mas independente disso, quando você pega um livro e você começa a ver aquelas sequências de imagem que de alguma forma faz sentido para aquele autor, a gente vai tendo a possibilidade de construir nas viradas de páginas experiências que não estão nem na primeira foto, nem na segunda foto, mas estão no encontro entre elas, na sequência delas, né? Uma outra pessoa que eu vou ficar dando muito nomes aqui de pessoas que eu tenho como amizade e tenho respeito e me ensinaram muita coisa. Então, por exemplo, como o Pierre Devan fala, é quando duas imagens, quando elas juntas, elas geram uma certa faísca, elas geram um sobressalto na gente, né? Então não é tanto uma fotografia, não é só a outra fotografia, elas podem ser excepcionais, mas são as duas juntas o que elas geram. E muitas vezes uma fotografia que não é tão fantástica,
ela, junto de outras, constrói um salto de experiência poética no autor e no leitor que ela passa a se justificar. Então, a relação para mim da fotografia é muito com a literatura, porque eu acho que a literatura tem essa experiência, provoca essa experiência em nós, né? De você ser ser acachapante uma experiência numa virada de página de livro e você olhar e falar assim, nossa, então é isso, né? Aquela cadeira não é só uma cadeira, ela representa isso ou representa aquilo, quer dizer, é uma expansão do mundo. E o Manuel de Barros fala disso, o quanto a poesia expande as coisas, né? Que é o caso desse poema que eu li para vocês. A enseada é uma enseada, e pura e simplesmente é uma enseada. A enseada ser uma cobra de vidro que está atrás da sua casa é uma coisa muito mais ampla, muito mais experiencial, né? Mexe com as nossas experiências do que é uma cobra de vidro, como é que ela está se rastejando por trás da minha casa, o que isso significa para mim, né? É muito mais amplo o entendimento. E eu acho que no meu caminho com a fotografia eu sempre busquei isso e busco isso tanto nos trabalhos dos fotógrafos que eu vejo quanto no que eu faço, no que eu tento fazer. Então, o Manuel de Barros, nesse sentido, para mim, ele tem muito a ver como uma referência de falando de vocês dessas coisas e usando um pouco imagens que ele constrói, que ele pode construir em vocês, e vocês vão mergulhando então um pouco nesse entendimento do que significa a fotografia para mim, né? Que é muito melhor do que eu fazer um tratado acadêmico aqui. Tem um outro poeminha rápido que eu queria falar para vocês dele, que eu acho que também fala muito disso, que ele fala assim: um girassol se apropriou de Deus, foi em Van Gogh. Nossa, bom, eu sou um apaixonado por Van Gogh, mas eu acho isso tão absurdo, de lindo, tão fantástico, que a gente não precisa querer explicar muito o que é Deus para cada um de nós, né? Mas quem vê e quem tem a experiência do contato com um quadro do Van Gogh, e em especial os quadros que aparecem, as paisagens que tem os girassóis, é mais ou menos isso que a gente tem como experiência, né? É isso, é uma apropriação mesmo, né? Deus se apropriou de alguma coisa, foi em Van Gogh mesmo, quando o girassol se apropria. É muito bonito isso, né? Bom, aí semana passada, quarta-feira, eu fui fazer uma mudança de câmera aqui, errei, acabou caindo a live e eu queria mostrar o trabalho da Claude Bateau. Como eu falei para vocês, eu vou ficar tentando mostrar trabalhos, e aí uma outra característica vinculada de novo ao Manuel de Barros, que é a descoberta de que nas coisas ordinárias, nas coisas banais, nas coisas simples, pode haver um mundo mágico que é despertado em nós e em quem espera. Esse mundo mágico, por favor, não tem nada a ver com alucinação, não é nada disso, é mágico no sentido de uma cobra de vidro que corre atrás da minha casa. Eu perdi o fio da meada, mas vamos lá. A Claude Bateau, então eu ia mostrar o trabalho da Claude Bateau e todos os trabalhos que eu vou tentar mostrar aqui, pelo menos uns primeiros aqui, até que isso mude de ideia, é mostrar trabalhos em que os fotógrafos estiveram sempre mais interessados em olhar para as coisas que são muito próximas dele, histórias muito pessoais, como, por exemplo, experiências de vida intensas da vida pessoal de cada um deles, ou coisas absolutamente da intimidade, do banal, do ordinário. E a Claude Bateau, então, aqui eu ia mostrar. A Claude Bateau é uma dessas fotógrafas. Eu conheci o trabalho da Claude quando eu fui na casa do Pierre Devoe e da Fabiana Figueiredo na França, e lá tem uma foto dela na parede, e conversando com o Pierre, falei: nossa, que foto é essa, de quem que é? E ele me mostrou esse livro que eu vou mostrar para vocês, que é a Claude Bateau. Claude Bateau nasceu em 1935, na França. Ela se formou em 1956 na Escola Nacional de Artes,
especificamente em fotografia, mas ela estudou artes plásticas em geral e ela também era pintora, ela pintava também, só que ela nunca usou a pintura como uma forma de manifestação artística mais eficaz e mais eficiente, mas ela pintou muito até 1977 e era fotógrafa também nesse período todo, e ela morreu em 1981 aos 46 anos de idade de um câncer. Ela trabalhou na Biblioteca Nacional, ela casa com um fotógrafo chamado John Bateau. Ela vai ter 2 filhas, uma das filhas dela, a Delphine Bateau, foi a ministra, acho que foi a ministra de Ecologia do governo do primeiro-ministro anterior na França, que me fugiu o nome totalmente. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou péssimo com nomes e com datas. E aí a Claude, ela passou boa parte da vida dela fotografando e vivendo muito o ambiente da casa dela. Ela tinha 2 filhas, ela praticamente que cuidava da casa e cuidava das filhas, então ela passou a vida muito dentro de casa e experienciando esse cotidiano de cuidar das coisas, de cuidar das filhas, de cuidar da casa, de fazer comida, bom, enfim, uma vida mais caseira. Mas ela fotografava, né? E aí, o que ela fotografava? Ela fotografou muito as filhas, ela nunca fotografou o marido, e o marido nunca a fotografou. Isso é um dado muito interessante, muito curioso, não entendo muito bem o porquê disso. O John, no livro, dá uma entrevista, mas não explica o porquê efetivamente disso. E ela fotografava as coisas ordinárias, banais da vida dela. E ela, então, eu vou começar a mostrar, esse é o livro, eu acho que dá para ver, né? Não está perfeito, mas dá para ver. É um livro publicado em 1982 e ele foi editado pelo marido dela. Bom, ela, se vocês forem olhar o trabalho dela, vocês vão perceber, né? A gente vai olhando juntos. Eu vou aqui fazer a abertura aqui do negócio. Vou segurar aqui para vocês verem. Dá para ver bem aí? Acho que dá, né? Eu queria tirar um pouquinho essas mensagens aqui de cima, mas eu vou colocar o livro um pouquinho mais para cima. Então, se vocês olham essa imagem, ela é uma imagem belíssima, né? Ó, tá vendo? Que é nada mais do que uma luz entrando por uma janela de um banheiro. Você tem uma banheira, você tem a cortina da banheira e você tem aqui embaixo essa cadeira com essa luz luminosa, maravilhosa aí nessa banheira. Bom, se a gente vai olhando um pouco as fotografias da Claude, a gente vai entendendo, primeiro, a influência da pintura dela, né? O quanto ela é rigorosa na estrutura formal, naquilo que ela quer buscar, o quanto ela estudou profundamente a luz da casa dela. Se a gente vai continuar olhando aqui, eu vou dar uma puladinha, a gente vai ver a mesma banheira, num quase ângulo exatamente igual, só que ao invés da cadeira e da cortina como estava antes, né, essa banheira ela se apresenta ao fundo, com o azulejo ao fundo, e em cima, numa beira muito próxima de um despencar, ali tem uma esponja que a gente não sabe se vai cair, se não vai cair, ela está ali nesse limite. É muito interessante quando eu falo dessa questão dessas construções e que as imagens vão sendo feitas dentro de um livro e as magias que vão sendo criadas. Então o John colocou essa foto do lado dessa outra fotografia aqui, que é um vaso de flores em cima de uma mesa com uma toalha ordinária, simples, uma mesa de quem usa, não uma mesa de quem vai para uma revista de decoração. Aí a gente tem aquela primeira foto da banheira lá atrás, a gente tem essa foto da banheira aqui. Na sequência, a gente tem essa outra foto da banheira, em que aqui ela já começa a construir
uma relação, ela vai construindo camadas, né? Porque agora tem uma metalinguagem. A gente vê a banheira, a gente vê a esponja e a gente vê a foto da esponja colocada uma em dois layers diferentes, né? Em dois planos diferentes. E ao lado dessa foto da esponja tem uma foto que a gente não sabe o que tem dentro, né? Porque a foto ficou no papel na hora de secar, ela enrugou, fez esse movimento todo, e aí a gente vê todas as formas orgânicas da foto coberta, da foto semi-coberta, que tem essa esponja, quase como se estivesse sendo descortinada, né? Quase como se essa foto estivesse sendo aberta, né? Aqui, assim, como se a gente estivesse abrindo essa foto aqui para poder ver. Mas o que é para ser visto? Aquilo que está já ali colocado, né? Nada mais, nada menos do que a própria esponja. Objetos ordinários, situações absolutamente ordinárias, um estudo profundo da luz, a repetição da busca dessa luz nesse canto do banheiro, com essas formas, a organicidade, né? Se você vai vendo a sombra que vai sendo criada na banheira, que são as mesmas curvas dos papéis, realmente é um trabalho primoroso, né? E a gente vai chegando nessa foto depois de já ter visto outras duas fotos dentro do livro com essa mesma banheira, né? E aí, por fim, nessa sequência, a gente chega nessa imagem, que é a imagem que estava na parede do Pierre, que é a imagem de uma trouxa de roupas indo para a máquina de lavar, saindo da máquina de lavar, em alguma coisa desse tipo. Normalmente as casas na Europa, né, a máquina de lavar, por causa dos espaços físicos, as máquinas de lavar são no banheiro, enfim. E aí você vê uma simplicidade total, um desarranjo total, uma roupa, mas se a gente começa a olhar com atenção, essa imagem em mim, ela parece que eu posso ficar vendo realmente essa imagem durante muito e muito tempo, e eu vou vendo cada vez coisas diferentes, uma mais sofisticada que a outra, e esse ordinário tão bonito, tão vistoso, né? Tão maravilhoso. Eu até chego aqui a imaginar um pouco, começo a olhar para essa imagem, começo a ver a cabeça de uma mulher com os cabelos com tranças, tem com tecido, e é tudo muito simples e muito ordinário. Não vou mostrar o livro inteiro, vou mostrar mais alguma coisinha aqui para vocês, mas o livro inteiro é isso, é essa poesia. Aqui, por exemplo, a gente vê uma das filhas. Aqui ao fundo a gente vê um quadro, né, de natureza morta. E a gente vê essa maravilha de fundo, que são essas vassouras, esse brinquedo pendurado, a parede gasta. E você olha para isso e fala, bom, o que dizer de alguém que consegue, com tamanha simplicidade e com construções absolutamente sofisticadas, formais, mas de uma simplicidade impressionantes, né? Retratar o que é a sua vida e qual é o território dela, né? Ela buscou na casa dela, nas coisas cotidianas dela, o território de pesquisa visual dela e o que ela pretendia expressar e contar para nós e falar não da vida dela especificamente, porque não é a vida dela que ela está tratando, é de alguma coisa que está muito além da vida dela, ela está falando de um outro lugar, né? Quer dizer, que território é esse, né? É do exótico, é do espetacular, é o que faz a gente encontrar lugares maravilhosos, exuberantes, e só aí que a tua fotografia pode aparecer, ou a nossa fotografia pode ser também construção dessas coisas ordinárias que ganham significado e potência. E num momento como esse nosso, né? Ou, por exemplo, essa foto que também é quase uma ofensa para mim, de tão maravilhosa que ela é, né? Que é um retrato de parede
que tem um momento que a luz está entrando na casa e está ali explodindo um reflexo, que é o reflexo que cobre o rosto dessa pessoa, né? E isso é qualquer coisa também para mim. Eu não sei, eu acho que eu não tenho nem muitas palavras para falar. Aqui ela coloca uma legenda que é a foto do pai. Acho que essa legenda é tremenda, né? Quanta coisa que a gente pode pensar. Quem que era esse pai? Qual foi a relação que ela teve com esse pai? O que essa luz cobrindo o rosto desse pai significa? É muito maravilhoso isso. Aqui é o olhar dela para fora, para o mundo no entorno dela, né? Da casa dela, ela levantava cedo, então o que é essa foto também, né? Ou, por exemplo, essa foto aqui do lado, que é a mesma janela, mas em um pequeno cantinho aqui a gente vê, o vidro está todo embaçado, mas a gente vê num cantinho um lugar que está sem embaçado, né? E a gente vê duas árvores lá ao fundo. Que é isso, né? E isso tudo é a casa dela, isso tudo é o lugar onde ela vivia, as coisas que ela via. E a gente percebe claramente, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, essa exploração do cotidiano, do banal. Não dá para ver o livro inteiro, nem quero mostrar o livro inteiro, mas, por exemplo, eu acho isso aqui. Esse objeto aqui parece uma coifa com uma chaleira de metal em cima desse fogão. E aí, por último, deixa eu tentar encontrar uma foto que também acho muito incrível. Bom, o livro inteiro é maravilhoso, né? A gente vai mergulhando, vai vendo cada detalhe. Por exemplo, essa foto, para encerrar. É uma pia que tem ali um monte de batatas, né, e que a torneira está aberta, que ela está lavando batatas, provavelmente preparando alguma refeição. E a luz que entra e a gente vê essa pia desse jeito. E para encerrar, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ou, por exemplo, nada mais do que um belo pedaço de pão. Aí o trabalho dela, é claro que como é que eu vejo a pintura nisso? Porque eu acho que o estudo de luz que ela teve dessa casa, quanto ela conheceu e estudou minuciosamente cada canto dessa casa, a luz que ela usou em todos os momentos, me lembra muito, por exemplo, o trabalho de um pintor, do Morandi, que para mim foi um pintor que eu descobri através de um amigo. E o Morandi também passou boa parte do seu tempo dentro de um ateliê, do ateliê da casa dele, ou fazendo pequenas explorações num círculo muito, muito restrito, né? Um círculo geográfico no entorno do ateliê dele muito restrito. E ele insistiu à exaustão pintar sempre algumas coisas muito simples, como uma sequência de garrafas, né? Naturezas mortas, garrafas, pratos, copos, xícaras, canecas, e aquilo passa a vida inteira ele explorando aquilo. Bom, enfim. Então, para mim, tentando agora retomar um pouco, né? Só para encerrar, deixa eu só mostrar aqui para vocês o livro. A capa, se vocês não perceberam, que aqui a capa é uma outra foto daquela banheira. A foto da banheira agora aqui está esticada, e do lado de cá não dá muito bem para ver. Deixa eu colocar mais perto para vocês verem, ó. Tá vendo? É uma fotografia de uma paisagem que está secando de cabeça para baixo. Bom, então vamos agora voltar aqui para mim. Essa relação, né, entre literatura e fotografia, que é o que me interessa, nesse sentido dessa capacidade que a gente tem de, com a imagem, exigir do
do nosso espectador, do nosso leitor, um ato criativo, um ato de criação, porque nunca é a história exatamente como a gente quer, né? A fotografia ela tem uma imprecisão como linguagem que é o seu tendão de Aquiles, mas ao mesmo tempo é o seu lado mais potente, né? Que é permitir e exigir que alguma coisa complemente o que ela tem como proposta. Eu não acho muito, não acredito muito na fotografia única. Eu acho que, aliás, eu não acredito em artista que fez uma obra e, né? Eu acho que ser artista é um processo de vida, é um processo que exige mergulho profundo e constante durante a vida inteira e a gente pode avaliar o trabalho de um artista não por uma obra, a gente vai avaliar o trabalho de um artista pelo conjunto de obras que ele criou e que constroem em nós um certo território que é dele, que é específico dele, que a gente identifica isso nele. E eu acho que a fotografia, ela, parodiando um outro grande artista que eu admiro muito, que é o Bernard Plossou, eu não sou da turma da fotografia única, instantânea, do famoso momento decisivo, que eu respeito quem gosta, que eu respeito quem fez, admiro quem fez e tudo, mas não é o meu caso, não é o que eu acredito mais com a fotografia. Eu acho que a fotografia ela é muito mais uma sequência de momentos não decisivos que se tornam mágicos, porque assim o autor soube construir em nós uma experiência, um acontecimento que nos leva para esse momento, né? Então, por isso da necessidade de ter um corpo fotográfico, um corpo de imagens que constroem essa experiência em nós, né? Bom, é isso. Eu acho que o que eu queria falar um pouco para vocês sobre fotografia, sobre como é que eu penso um pouco, é isso. Por exemplo, eu queria mostrar um outro... Vou dar um outro exemplo rapidinho. Vou pegar um livro aqui. Um segundo. Esse livro que eu vou mostrar... Essa sequência de imagens que eu vou mostrar para vocês, ela é de um livro do Robert Frank, de um livro... Peraí, deixa eu só achar aqui, aí eu já coloco ali para a gente ver, a gente inverte a tela e vocês vão ver o que eu estou querendo aqui. É um livro chamado Household Inventory Record. É esse livro aqui, ó. Esse livro é uma preciosidade. Quem puder adquirir, é uma preciosidade para mim, é maravilhoso. É um livro de final de vida, de 2014, 2015, ele morreu ano passado, mas é maravilhoso. Mas a página que eu queria mostrar é essa página aqui, ó. São 3 fotografias da mulher, da segunda mulher dele, a June, que era uma artista plástica também, e que foi a grande companheira de vida dele, né? Ele teve 2 filhos, como todo mundo sabe, com a Mary, que é o Pablo e a Andrea, mas a grande parceira de vida dele acabou sendo mesmo a June. E aí são 3 imagens da vida que falam resumidamente, em 3 imagens sintetizam a cumplicidade da relação deles, o tempo que eles ficaram juntos e o que significa a passagem da vida, né? Então na primeira imagem nós temos uma mulher toda sorridente com cartões postais na frente, né? Uma coisa... lugares que foram visitados ou lugares que vão ser visitados. A segunda foto, ela está com essa cara já, não tem nenhuma coisa na frente dela. E por último, ela já mais idosa e a paisagem está para trás, né? Está lá atrás e ela está aqui na frente, olhando para trás. Então, para encerrar aqui o meu bate-papo de hoje, eu acho que essas 3 fotografias, elas falam um pouco disso, né? Elas falam... Cada uma dessas fotografias sozinhas, elas são ordinárias, elas são simples, de um registro de um momento com a esposa, com a mulher, com a parceira. Mas
na hora que ele junta as 3 fotografias, nossa, para mim pelo menos a história vai muito além de 3 pequenos registros de momentos com a esposa, coisas simples, e ganha uma dimensão da paisagem da vida, da passagem da vida, do quando a gente é jovem, o que tem pelo futuro, quando a gente está mais idoso, tudo que ficou para trás. Quer dizer, tem um monte de discursos que são absolutamente fantásticos, né? Mas são as 3 fotos juntas que constituem uma imagem interna em mim que me levam para um universo absolutamente encantador, de encantamento, esse mundo mágico que eu falei para vocês um pouco na primeira sequência. Então, como eu havia dito para vocês também, isso aqui não é uma palestra, isso aqui não é um curso, isso aqui é um bate-papo, e eu preciso ter um pouco de prazer e um pouco de curtição em estar fazendo isso para eu poder continuar fazendo, né? Então, eu gostei. Então eu acho que eu vou continuar. Então a gente vai se ver na quarta-feira, às 8 horas da noite. Eu vou dar uma passada rápida aqui para ver o que as pessoas estão falando. A Juliana Jacinto está falando daquele livro do Arno Fischer do Jardim que você mostrou uma vez. O livro do Arno Fischer também é isso. Eu posso até mostrar aqui numa próxima oportunidade. Também é um trabalho que vai muito nisso, nesse sentido. Olha, Álvaro Beliza, meu amigo, que saudades. Não tem, acho que, nenhuma grande pergunta aqui para trás, não, que eu deixei, né? Acho que não. Bom, o que mais aqui? Deixa eu ver se tem alguma coisinha. Acho que não. Acho que não. Que lugar, né? Que lugar dentro dela? Do Fernando Mussari está falando isso, né? O que é esse lugar de onde ela fotografa, né? Eu também. Você está falando da Claude Bateau, né? Eu também acho. Eu acho isso. E é interessante porque isso foi feito na década de 80 e a gente está aqui nesse momento tão particular, né? Tão incrível do mundo, com tantas potencialidades para coisas boas, para coisas ruins. A gente não sabe o que vai acontecer, mas como a gente lida com isso, né? Talvez aprender a lidar mais com as insignificâncias da vida e viver melhor essas insignificâncias talvez seja um caminho de aprendizado para muita gente, né? Um pouco baixar os egos, baixarem um pouco o espetáculo, né? Essa coisa do espetáculo o tempo inteiro que a gente está vivendo, que é muito louco. Mas também perguntaram do filme do Manuel de Barros, 10% é mentira, YouTube, o filme completo, vocês vão amar ver esse filme hoje de noite, sentar e relaxar curtindo vendo o filme, porque realmente ele é fantástico. E ao mesmo tempo, né, falando um pouco desse momento que a gente vive, pensar um pouco como é que a gente faz como ser autor para encontrar qual é o nosso território de pesquisa, o que realmente é relevante e importante para a gente, né? E aonde a gente vai encontrar esses momentos de acontecimentos. Eu acho que cada um tem essa oportunidade, né, de acalmar um pouco Peraí que alguém tem alguma perguntando aqui postumamente pelo marido, como você... voltando rápido a Bateau, foi editado postumamente pelo marido, como você vê então o fato dela se realizar ou se entender ou seguir com suas buscas fotografando o ordinário? Cara, eu não entendi muito bem o que você quis saber, se você puder explicar, mas eu acho o seguinte, ela tem 2 outros livros publicados, um livro chamado Le Moment des Choses, que é o momento das coisas, que também é sobre a família dela, e ela tem um outro livro publicado que é sobre Giverny, né, o Jardim de Monet. Eu acho, nesse livro, o marido, John, fala claramente da cumplicidade que eles tinham juntos, eles trabalhavam muito juntos. Então, esse livro, apesar de ter sido editado por ele, eu acho que é um resumo bastante... Deve ser um resumo, não sei porque a gente não conhece, eu não conheço o resto, né?
de todo o trabalho dela. Se for pensar que ela morreu com 46 anos, Giverny, isso mesmo, Renan. 46 anos é muito pouco tempo, né? Ela se forma na faculdade com 21, considerando então que ela tem uma vida artística depois de formada de 25 anos, é muito pouco, né? É muito pouco. Então a gente não sabe qual é a imensidão do trabalho dela, mas para ele ter escolhido esse material e o livro ter saído tão imediatamente após a morte dela, porque ela morre em 81 e ele faz o livro em 82, esse material estava sendo editado e sendo trabalhado e sendo preparado para ser publicado de alguma maneira em algum momento, né? Eu não acredito que ele saiu correndo atrás do arquivo dela para construir tão rápido uma impressão sobre o que foi o trabalho dela. Então, acho que sobre o aspecto da autoria, que é o que talvez você estava querendo colocar, eu acho que é um livro que é a imagem, acredito eu que seja a imagem de quem ela realmente era, a busca dela, né? Você viu quantas imagens da banheira? Que pesquisa incessante de um canto tão ordinário da casa, né? Se você olhar todo o livro, depois quem estuda comigo aí vai poder ver, quando a gente acabar a quarentena, você vai ver o tempo inteiro isso, são as mesmas mesas, os mesmos cantos, é um repetir e para chegar em algum lugar, né? Então, acho que é por aí. Acho que eu te respondi, né? Respondi, tá certo, verdade. Bom, eu não quero me estender muito, eu não quero ficar estender mais do que deveria. Eu só queria então encerrar, como eu comecei com o Manuel de Barros, eu vou encerrar hoje também com o Manuel de Barros. Então eu vou pegar mais uma copinhazinha minha aqui, rapidinho, colocar o óculos. É muito legal essa frase. Há várias maneiras sérias de não dizer nada, mas a poesia é verdadeira. A poesia aumenta o mundo, né? Esse aumenta o mundo é por minha conta, não é pelo Manuel. E logo no começo do filme que vocês vão ver, está escrito assim: as coisas não querem ser vistas por pessoas razoáveis. E acho que a gente pode ficar por aqui. Quero agradecer a todo mundo que participou. E aí na quarta-feira que vem, às 8 da noite, a gente se encontra de novo. Tá bom? Um abraço para vocês, bom domingo. Aproveitem para ver o filme de noite que vale a pena. Abraços.